Após conseguir a sua permanência para o segundo ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro e com maior investimento, organização, planejamento em geral, para a sequência da temporada, o torcedor Coxa Branca obviamente tem uma expectativa diferente para esse ano de 2023, principalmente nas principais competições, Série A do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O que a gente pode imaginar do elenco do Coritiba para a sequência do ano? Pode, por exemplo, sonhar com uma vaga em alguma competição internacional, por que não? A volta à Copa Libertadores. Eu, como torcedor do Goiás, que conhece muito bem também esse vai e vem de Série A, Série B, essa indefinição também do que a gente pode esperar, por exemplo, de um começo de temporada, com essa visão diferente do Coritiba mais organizado, profissional e dando também esperança para o seu torcedor de um ótimo ano. Quero trazer aqui os principais jogadores desse atual elenco do Coritiba, as comparações com as temporadas passadas e o que é necessário para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, além de uma permanência, buscar uma vaga, por que não, em uma competição internacional, obviamente sonhando com a Copa Libertadores. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal, onde falamos sobre diversos clubes fora do eixo pelo Brasil. Eu também tenho um canal do Goiás, acho que já deu para perceber, obviamente, aqui pelo estúdio. Não tenho a camisa do Coritiba, eu prometo que a próxima vez que eu for na capital paranaense, irei comprar alguma coisinha. Desta vez eu fui com a mala muito cheia, então não coube nadinha, beleza? Mas o meu canal do Goiás, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, fechado? Quero passar para vocês rapidinho dois recados aqui dos nossos apoiadores. O primeiro deles da DG Store, para você adquirir várias camisas do futebol brasileiro e mundial por apenas R$ 129,90 com frete incluso para todo o Brasil. Você encontra também personalizações por apenas R$ 159,90, também com, além da personalização inclusa, o frete grátis para todo o país. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, do Instagram. Vai lá, já faça o seu pedido. E lembrando, você falando que veio aqui pelo nosso canal, 10% de desconto no valor da sua compra, fechado? E para a disputa do Campeonato Paranaense, na 11ª e última rodada da primeira fase, você pode apostar no Coritiba, lá na onlyplayers.bet, sempre com as melhores cotações do mercado para o jogaço entre Operário de Ponta Grossa e Coritiba no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Germano Kruger. Você também pode palpitar em outra partida interessante, como Londrina e Atlético Paranaense. Teremos aí outras partidas como Maringá e São Joséense, Cianorte e enfrentando também dentro de casa nesse próximo domingo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Azures e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da onlyplayers.bet. Já vai lá, faça o seu cadastro, lembrando, no valor do seu primeiro depósito, até 100% de bônus no valor de R$200. Então você conseguindo também palpitar nos jogos do Coritiba nesta reta final do Campeonato Paranaense, não só na última rodada desta primeira fase, mas também na fase de mata-mata, fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa temporada que, pelo menos para o comecinho do ano, o torcedor do Coritiba tem sim uma grande expectativa. A permanência de uma boa base dos jogadores que realmente fizeram a diferença no ano passado, como por exemplo lá na frente o Aleph Manga, a gente observando também outras posições mais defensivas, o próprio goleiro Gabriel, que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro e pegou tudo, o zagueirão venezuelano, o Chancellor, também pode ser um bom reserva na sequência do ano, o Natanael, lateral direito, também é um jogador muito bom, o Andrei no meio de campo retornando da sua melhor condição física pode ajudar, o Regis também é um camisa 10 para segundo tempo, o Trindade, um uruguaio de muita raça, o próprio Bosquilha e a contratação de jogadores pontuais para o seu elenco, como por exemplo do Marcelino Moreno, a zaga também muito interessante, com Kusevich e também o Bruno Viana, sem considerar dos outros investimentos. Segundo o head do Coritiba nesse começo de temporada, o cara que comanda essa parte financeira do Coxa nesses últimos anos, garantiu que dessas contratações até o momento, apesar de ser quantias pagas e também salários que estavam, por exemplo, fora de cogitação na temporada passada, até esse momento o Coritiba não conta com nenhum dinheiro externo, é tudo da organização oriunda ali também dos recursos do próprio Coritiba. Então a gente imaginando com a SAF, com o investimento, pode sim chegar jogadores ainda melhores, mais interessantes e competitivos para essa temporada de 2023 e voltar a fazer, por exemplo, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Não considero que a campanha do Coritiba do ano passado foi ruim, de forma alguma. A gente sabe das dificuldades, eu como torcedor do Goiás também, assim como o Coritiba, são duas equipes semelhantes nessa questão, principalmente nos últimos anos, acostumado com grandes coisas, permanências em Série A ficou algo pequeno, mas infelizmente uma realidade pra gente, nos últimos anos, tentando mudar essa página, ir para voos maiores
nos próximos anos. O Coritiba que em 2022 ficou na 15ª colocação. Dá para dizer que assim, nos últimos anos, 19ª posição em 2020, 17º em 2017, 15º em 2016, 15º também em 2015. Então, o último ano bom do Coritiba a gente pode ver talvez como 2012, mais uma 12ª colocação, vale mais ali também pela grande final da Copa do Brasil, né? 2014 uma 13ª, o último bom de fato foi lá em 2010, garantindo a 8ª colocação. E a última participação em torneios internacionais aconteceu após essa participação lá no ano de 2015, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver enganado, a última participação do Coxa em competições internacionais foi em 2016 na Copa Sul-Americana. Vou até confirmar aqui, acho que em 2017 não teve jogo do Coxa, né, na disputa da da Copa Sul-Americana. Então, tá certo mesmo, muitos anos sem ter um compromisso importante, por exemplo, no Couto Pereira, com partidas em competições internacionais, como foi na Copa Sul-Americana mesmo, daquele mesmo ano, contra o Atlético Nacional. Então o torcedor tá carente dessas grandes conquistas e feitos também, nem que seja algumas participações, brigando sempre em cima, e não só para permanecer na primeira divisão. Com esses investimentos do Coxa no começo do ano, dá sim pra gente imaginar algo diferente para a sequência do ano. Então beleza, já conversei aqui com vocês sobre os principais pontos, né, do elenco do Coritiba. Faltou citar também o bom técnico português, o Antônio Oliveira. Já no começo do ano, contratado, essa definição, esse planejamento de longo prazo é sim muito interessante. Para a gente falar, se fosse para mim definir hoje um objetivo interessante para o Coxa no Campeonato Brasileiro, é terminar o primeiro turno o mais longe possível da zona de rebaixamento e de preferência para imaginar uma competição internacional garantindo entre 25 a 30 pontos no primeiro turno. Se a gente for pegar o recorte do ano passado, na Série A do Brasileirão, o Coxa terminou na 13ª colocação no primeiro turno, somando 22 pontos. Uma pontuação, imagino, entre 25 e 30, dá sim para sonhar com a pré-Libertadores na sequência da virada, né, do turno, dando uma tranquilidade maior também para os jogadores, não ficar só naquela coisa de zona de rebaixamento o tempo inteiro, né, incomodando a cabeça de todos eles e dos próprios torcedores, que, né, a gente acaba sofrendo muito mais. Se fosse para mim escalar hoje o elenco do Coritiba, sem considerar os outros reforços e tudo mais, supondo também que todos estejam 100%, quero que você deixe aqui embaixo também qual seria a sua escalação, depois a gente conversa mais sobre cada um dos jogadores. O Gabriel no gol, lateral direita com o Natanael, os dois zagueiros o Bruno Viana e o Kusevich, lateral esquerda com o Vitor Luiz. Meio de campo Júnior Urso, Lisiero ou o próprio Andrei, que vai ainda retornar de contusão, e na frente o Marcelino Moreno fazendo essa função de um camisa 10. No ataque, o Aleph Manga, o Rodrigo Pinho centralizado, e na ponta direita ou o William Potker ou até mesmo o Robson, né, que também pode fazer essa função pelas beiradas do campo. O jovem Caio também pode ser uma grande surpresa, por que não, nesse Campeonato Brasileiro, assim como foi o Igor Paixão na Série A de 2022. Acho um elenco muito competitivo. A gente olhando também os outros jogadores para o banco, o próprio Bosquilha, o Regis nessa função de um camisa 10, o Jesus Trindade também, o uruguaio, muito bom volante, né, que surgiu na temporada passada, o Fabrício Daniel lá na frente, o Chancellor pode ser uma boa opção para a zaga no decorrer do próprio ano. Outras opções, talvez, deixa eu observar aqui dentro do elenco geral. O Bruno Gomes é um volante muito jovem ainda, tem 21 anos, já somou algumas boas partidas na Série A do ano passado. O Fabrício Daniel é um outro jogador que eu acho muito interessante, pode fazer uma função pelas beiradas, até mesmo mais centralizado, como um segundo atacante. Vejo sim um elenco competitivo. E apesar de tudo, é óbvio que o torcedor do Coritiba queria participar da Copa Sul-Americana nesse ano, mas o Goiás ele vai jogar a Sul-Americana, até pra gente contextualizar alguns cenários parecidos, né, das equipes que começam essa temporada de 2023, inicialmente para escapar do rebaixamento, mas se tiver um investimento maior ou uma organização de longo prazo, dá para pensar em algo melhor. O Goiás, com a participação na Sul-Americana, basicamente vai fazer quase que 2 elencos, e isso não é muito bom. É melhor você trazer, por exemplo, um jogador mais caro, de 200, 250 mil reais, do que 2 de 100 mil para fazer aquele rodízio natural dentro do elenco, evitando lesões, né, o desgaste natural de várias partidas. Então, apesar de tudo, o Coritiba, obviamente, todo torcedor quer ver as principais competições. Eu acho que se participando de uma competição internacional, seja Sul-Americana ou a Copa Libertadores em 2024, vai estar bem mais preparado no longo prazo, planejamento e também na parte financeira do que se fosse agora já nesse ano de 2023. A gente falando por cada jogador, né, se a gente fosse citar assim, ficaria muito longo, mas eu vejo como os principais
pilares desse time. Na zaga, inicialmente com o Kusevich, que de fato é um zagueirão espetacular, sem considerar o Gabriel no gol, né? O Gabriel todo mundo já conhece, mas o Kusevich também pode dar uma solidez defensiva para o Coritiba nesse próximo ano. Já fez a sua estreia até o momento que eu estou gravando esse vídeo, são 2 partidas no Campeonato Paranaense, jogador que foi adquirido em definitivo do Palmeiras, e isso é muito interessante, sem ficar pegando só o jogador de empréstimo. O cara faz um bom ano e sai no final da temporada sem render nenhum centavo, e no outro ano você tem que procurar tudo de novo. O Kusevich chega com um contrato longo, já havia jogado muito bem no Palmeiras, mas muito tempo como reserva. Ele quer jogar, assim como fez, por exemplo, no futebol chileno, chega agora ao Coritiba para agregar bastante, fazendo possivelmente uma dupla de zaga com o Bruno Viana, mais um ótimo zagueiro, né? Ali ex-Cruzeiro, futebol português e o Flamengo aqui no Brasil. Lateral esquerda, o Vitor Luiz é sim um jogador interessante, uma posição que é muito escassa aqui no país, apesar de não vir de grandes anos ali no Ceará e no próprio Palmeiras em 2021, acredito que para a realidade, lateral esquerdo aqui no Brasil é muito raro e barato também, que não seja aqueles laterais de R$500 mil mensais, está assim de bom tamanho, acho que pode agregar demais na Série A do Campeonato Brasileiro. Indo para o meio de campo, Marcelino Moreno com toda certeza tende a se destacar pela sua qualidade, o brilhantismo, já demonstrou isso muito lá na MLS, no futebol dos Estados Unidos. Até aqui são 8 partidas, grande parte delas como titular, não conseguiu marcar nenhum gol. Entretanto, vai pegando o ritmo para a Série A do Campeonato Brasileiro, acredito já estar bem mais preparado, tem só 28 anos de idade, ainda está longe de ser um medalhão, tem tudo para arrebentar com coxa nesse ano. Outros jogadores que eu gosto bastante no meio de campo, o Júnior Urso ainda falta, né, recuperar a sua melhor forma física, tanto ele quanto o Andrei, são 2 jogadores que estão contundidos, né, nesse momento. Acredito que os 2 ficando à disposição pode ajudar demais esse meio de campo do coxa. Outras opções, como por exemplo o próprio William Farias, que já está há muitos anos, o Jesus Trindade também gosto bastante, o Luziero, que foi agora recentemente contratado do próprio São Paulo, e o Bosquilha, sendo uma outra alternativa, o Bosquilha e o Regis para essa camisa 10. Lá na frente, o mais centralizado, o Rodrigo Pinho, experiente jogador, 31 anos de idade. Confesso para vocês que eu não lembro dele aqui no futebol brasileiro, até mesmo quando o Coxa anunciou ele, eu pensei que ele era português, lá do Benfica mesmo, mas agora dando uma estudada um pouco melhor do jogador. Foram 7 partidas, né, pelo Benfica nessa atual temporada, com uma assistência, já chegou aí com tudo no Couto Pereira também, marcando 5 gols em 9 partidas, tem tudo para ser essa grande referência lá na frente. Muitos falando aí sobre o nome do Daverson, acho que poderia assim também agregar bastante. Outras opções de velocidade, como o próprio Aleph Manga, que passou aqui no Goiás muito bem também, na Série B de 2021, a torcida não gosta tanto dele assim, mas de fato ajudou demais, e nesse elenco do Coritiba tem tudo para ser um grande destaque de velocidade e finalização de longa distância, sem considerar os outros pontas, né, também com grande explosão, como o William Potker, o próprio Caio, que costuma atuar mais pelo lado direito, tem apenas 19 anos de idade, e as outras contratações que a gente pode imaginar para o Coritiba até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro, ali na metade do mês de abril. É óbvio que tem todo o estadual pela frente, mas fazendo apenas esse recorte, a visão até o momento já apresentado pelo técnico Antônio Oliveira, vejo com boas possibilidades do Coxa não só permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, o que já é um grande feito para essa Série A de 2023, que está muito difícil, mas como eu falei, virando um primeiro turno bem organizado, com tudo em jeito, fazendo melhor campanha fora de casa, algo que, por exemplo, não aconteceu, né? Com apenas uma vitória, isso é um absurdo, durante todo o campeonato, jogando longe de Curitiba, isso é muito pouco para um time tão grande quanto o Coxa. E buscando essa solidez defensiva nos jogos fora de casa, assim como dentro de casa, no Couto Pereira, sendo o seu grande aliado, terminando o primeiro turno entre 25, 26, 27, 30 pontos, sonhando sim com algo melhor na segunda parte do campeonato, mas fase a fase, outros bons jogadores também possivelmente chegarão no Couto Pereira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que pode sonhar com alguma competição internacional, algo diferente, uma classificação, por que não também na Copa do Brasil, né? Pode ser uma outra forma, por exemplo, de ganhar a competição e chegar em uma fase importante, por exemplo, da Copa Libertadores de 2024, mas principalmente no Brasileirão. Qual é a sua expectativa? Não se esqueça também que eu tenho o canal do Goiás, onde falo sobre diversos assuntos de notícias, planejamento, enfim, essa visão para o ano de 2023. O meu canal do Goiás, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, assim como nossos apoiadores aqui do canal, da DG Story e da OlerPlayers.bet, para você apostar no jogo do Coritiba diante do Operário no próximo final de semana. Você encontra todos os links aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!